Hoje é segunda, 5 de agosto, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. Falta apenas um jogo para terminar a rodada, a partida que acontecerá hoje entre Cruzeiro e Fortaleza, um jogo que pode ter ali até um efeito no G4 do Campeonato Nacional. Mas a respeito do Botafogo, em relação à nossa liderança, nada vai alterar. O Glorioso é o líder do Campeonato Brasileiro, conseguiu aumentar a diferença em cima do Palmeiras e na próxima rodada o Botafogo pode até mesmo ampliar essa vantagem, já que nós teremos um confronto entre Flamengo e Palmeiras. Tudo, mas tudo mesmo em relação à rodada que aconteceu, que ainda falta um jogo, e a próxima nesse nosso giro de notícias. Roda a vinheta que daqui a pouco eu tô de volta. SofaScore é parceiro do canal do TF, é o melhor aplicativo para vocês olharem as estatísticas do futebol. Tá aqui o QR Code para quem estiver vendo pela televisão, pelo computador, para apontar o celular e baixar. Tempo real das partidas, mapa de calor dos jogadores, vocês têm ali tudo que é tipo de esporte com tempo real. De repente você está trabalhando e tem jogos olímpicos, tem jogo acontecendo de um time, jogo acontecendo de outro, você quer ver o que está rolando com o esporte, o SofaScore te dá esta possibilidade, amigos, e é de graça. Não paga nada, não tem pegadinha, não tem nada. É realmente o SofaScore sendo o principal aplicativo do mundo e de graça. QR Code está aqui. Mas se você estiver vendo pelo celular, vou deixar o link aqui no primeiro comentário. Baixem lá, ajudem o canal do TF e não deletem depois o aplicativo. Não acabou a 21ª rodada. Hoje, às 21 horas, no estádio do Mineirão, nós teremos o jogo entre Cruzeiro e Fortaleza. Essa partida não terá um impacto em relação à liderança do Botafogo no Campeonato Brasileiro, mas já dá pra gente aqui analisar o que aconteceu nessa rodada, os resultados, as variáveis do Campeonato Brasileiro, e a gente tem aqui todos os jogos, menos Cruzeiro e Fortaleza. Amanhã, no nosso giro de notícias, vamos falar como que ficou essa partida e até mesmo atualizá-los em relação à tabela, né? Pra gente saber quem ficou ali no G4 do Campeonato Brasileiro. Deixando aqui, só para vocês entenderem, o Fortaleza tem 36 pontos, o Cruzeiro tem 35. Se a equipe cearense vencer o jogo, eles ultrapassarão até o Palmeiras e entrarão no G3. Se o Cruzeiro vencer o jogo, também ultrapassará o Palmeiras e entrará dentro do G3. Mas, se acontecer um empate, o Fortaleza chegará aos mesmos 37 pontos da equipe alviverde, mas não chegará no G3 do Campeonato Nacional por causa do número de vitórias. Dito tudo isso, vamos trazer aqui para vocês os resultados da 21ª rodada. Vitória 1-0 no Cuiabá. As equipes de baixo da tabela começaram a vencer. O Vasco, que tinha tirado a cabeça do atoleiro, está alguns jogos sem vitória e já está ali olhando para a parte de baixo da tabela. Vou mostrar isso para vocês. 2-2 com o Red Bull Bragantino, que também não faz um bom campeonato brasileiro, né? Caiu de rendimento demais a equipe de Pedro Caixinha. A nossa goleada em cima do Atlético Goianiense por 4-1. Recuperamos o saldo de gols, né? Já que nós tínhamos perdido por 3-0 para a equipe do Cruzeiro e vencemos o Atlético Goianiense por 4-1. Então, saldo zerado nesse retorno do Campeonato Brasileiro. Criciúma, 2-1 no Atlético Mineiro, e vocês podem ver que aquela nossa derrota foi complicada contra o Criciúma, mas o time catarinense tem conseguido bons resultados dentro da sua casa. São Paulo 1-0 em cima do Flamengo. Tivemos um resultado surpreendente, essa vitória do Grêmio fora de casa, no estádio que o Renato Gaúcho não gosta, né, que tem um campo sintético. 2-0 Grêmio em cima do Atlético Paranaense. Esse resultado aqui foi bizarro, ainda mais com as circunstâncias do jogo. O Corinthians, com 2 jogadores a mais, ficou no empate contra o Juventude por 1-1. E será o Juventude nosso próximo adversário e terá vários desfalques devido a essa partida. O Fluminense engrenou a 4ª vitória consecutiva e está quase fora do Z4 do Campeonato Brasileiro. Venceu o Bahia, nosso adversário, pela Copa do Brasil por 1-0. Internacional 1, Palmeiras 1. Esse resultado o Inter não foi competente, né? Teve chances para matar o jogo e algo que é cíclico, né, em relação à equipe gaúcha. Perde gols, perde gols, perde gols e acaba tomando um tento que complica a equipe hoje de Roger Machado. E com isso, o Palmeiras, né, que poderia ter ficado a 7 pontos da gente, termina a rodada a 6 pontos. E o Internacional é a primeira equipe fora da zona de rebaixamento. Em relação a gente, 4 partidas a menos, né? Porém, não tá ganhando de ninguém. Isso é preocupante para a equipe colorada. Vamos colocar aqui para vocês a tabela do Campeonato Nacional
Mas eu vou falar, como eu sempre faço antes, né, de colocarmos aqui os jogos, quem tem jogos a menos, quem tem pelejas a menos no Campeonato Brasileiro. Nós temos 21 rodadas e 21 jogos feitos, né, o nosso caso. O Flamengo tem 20 jogos, o Fortaleza e o Cruzeiro, né, vão para 20 jogos hoje, né, estão com 2 partidas a menos, mas a partida deles acontecerá hoje, né? O confronto entre Fortaleza e Cruzeiro acontecerá hoje. O Atlético Paranaense tem 2 jogos a menos. O Atlético Mineiro, 2 jogos a menos. O Red Bull Bragantino, 2 jogos a menos. O Vasco, 1 jogo a menos. O Criciúma, 2 jogos a menos. O Juventude, 2 jogos a menos. O Grêmio, 2 jogos a menos. O Internacional, 5 jogos a menos. Surreal isso. O Fluminense, 1 jogo a menos. E o Cuiabá, 2 jogos a menos. Nós somos os líderes com 43 pontos no Campeonato Nacional, 13 vitórias. O Flamengo está em segundo lugar com 40 pontos. Esse jogo a menos da equipe da Gávea será contra o Internacional lá em Porto Alegre. O Palmeiras é terceiro com 37 pontos. Isso quer dizer que abrimos 6 pontos para a equipe de Abel Ferreira. O Fortaleza está na 4ª posição com 36, o Cruzeiro na 5ª posição com 35, já falei sobre essas duas equipes no começo do nosso vídeo. O São Paulo na 6ª posição com 35. O Bahia, que chegou a pensar ali na liderança do Campeonato Brasileiro, veio um momento de oscilação das últimas 5 partidas do Campeonato Brasileiro. Conseguiu 2 pontos, dos últimos 15 pontos em disputa, o Bahia conseguiu 2. Um momento de instabilidade da equipe de Rogério Ceni. Na 8ª posição, o Atlético Paranaense com 28 pontos. Na 9ª posição, o Atlético Mineiro com 28 pontos. Na 10ª posição, o Red Bull Bragantino com 26. Na 11ª, o Vasco com 24. E você já começa a ver aqui, ó, que o Vasco, que tinha aberto uma gordurinha, né, das equipes que estavam no Z4, já não está tão longe, né? Você terá um confronto na próxima rodada, um Fluminense e Vasco. Se a equipe das Laranjeiras vencer, sairá do Z4 e ficará 1 ponto do Vasco, né, que tinha aberto uma diferença significativa. Na 12ª posição, o Criciúma com 24 pontos. Na 13ª, o Juventude com 22. Na 14ª, o Grêmio com 21. Na 15ª, o Vitória com 21. Na 16ª, e a primeira equipe fora do Z4, o Internacional com 20 pontos. Tem 5 jogos a menos, mas não está jogando nada, né, deixando bem claro. O Fluminense, que vem de uma fase ali espetacular, 4 vitórias consecutivas e está a 1 vitória de sair da zona de rebaixamento. Corinthians, que depois de ter começado bem seus trabalhos com o técnico Ramon Dias, engrenou ali 3 jogos sem nenhuma vitória, com 2 empates e 1 derrota ontem, com 2 jogadores a mais que a equipe do Juventude. Tem 20 pontos. O Cuiabá, que estava em um bom momento, vem de 3 derrotas consecutivas, tem 17 pontos. E o Atlético Goianiense, que na minha opinião já é rebaixado, não vejo força na equipe goiana para sair do Z4 do Campeonato Brasileiro, tem 12 pontos. Não vejo força, não vejo elenco, não vejo condições da equipe do Atlético Goianiense de sair Z4 do Campeonato Nacional. Próxima rodada, 22ª, que terá início no dia 10. No dia 10 será o próximo sábado, com a partida entre Cuiabá e Grêmio. Jogo de 6 pontos aqui para equipes que brigam ali contra o rebaixamento, né? O Cuiabá hoje é o vice-lanterna e o Grêmio está na 14ª posição com 21 pontos, né? Hoje você tem uma diferença de 4 pontos entre essas equipes e o Cuiabá precisa vencer caso sonhe ali em fugir do Z4 do Campeonato Brasileiro. Corinthians joga em casa novamente com o Red Bull Bragantino. Corinthians que vive um momento de instabilidade, o Red Bull também. Cruzeiro e Atlético Mineiro, um clássico que vai acontecer no Mineirão. Se o Cruzeiro vencer o Atlético Mineiro e o Cruzeiro vencer o Fortaleza, eu coloco a Raposa como uma candidata ao título brasileiro. O jogo de hoje acho que é de suma importância, né, para a equipe mineira, porque serão 6 pontos contra adversários fortíssimos, né, e vamos colocar aqui, eles vencendo e ainda eles têm um jogo a menos. Isso pode fazer com que o Cruzeiro sonhe com o título brasileiro. Tem time para isso, tem jogado futebol para isso, mas precisa vencer hoje o Fortaleza e vencer o Galo. Se não vencer em uma dessas 2 partidas, aí o sonho do Cruzeiro, na minha humilde opinião, será apenas o G4 do Campeonato Brasileiro. Você também terá o clássico no estádio Newton Santos. O Botafogo alugou a nossa casa para o Vasco da Gama. Teremos Vasco da Gama e Fluminense, jogo que será da Globo, né, no final de semana. Se o Vasco vencer o Fluminense, dá ali uma aliviada. Se o Fluminense vencer o Vasco, pode até mesmo sair do Z4 do Campeonato Brasileiro. Então, uma final aqui dessas 2 equipes, um confronto direto contra o rebaixamento. Domingo, 11 da manhã, Botafogo e Juventude. Será um Juventude totalmente sem peças.
A gente conhece como funciona o Jair Ventura. Vai jogar ali com o time lá atrás, explorando o contra-ataque, tentando achar uma bola. Vai ser um jogo de paciência. Se a gente vencer por 1-0, maravilhoso. Muito possivelmente teremos ali alguns jogadores poupados. O Luiz Henrique, por exemplo, não vai jogar essa partida, já que levou o terceiro cartão amarelo. Mas o Botafogo deve ter Thiago Almada, Matheus Martins. Então a gente tem um time ali bem interessante para vencer a equipe do Juventude. Bola por bola, o Botafogo tem muito mais. Porém, a equipe de Caxias do Sul não é uma equipe que costuma perder em casa. Em casa, o Juventude tem 10 jogos no Campeonato Brasileiro, com 5 vitórias, 4 empates e apenas 1 derrota. Então, é um time que tem um bom retrospecto em Caxias do Sul e por isso o Botafogo precisa jogar o seu jogo. Importante. Bahia e Vitória, um clássico na Fonte Nova. Flamengo e Palmeiras, isso antes de confrontos das duas equipes pela Copa Libertadores da América. O Flamengo vai jogar contra o Bolívar, o primeiro jogo no Maracanã, e o Palmeiras vai enfrentar a gente no estádio Newton Santos. Isso quer dizer que a gente não sabe o que os técnicos farão nessa partida, se o Tite vai com força máxima, se o Abel vai com força máxima, se vão poupar. Eu sei que o Botafogo não deve colocar alguns jogadores nessa partida, pelo menos eu acho, contra a Juventude. Mas se a gente vence esse jogo, ali, se acontecer um empate entre Flamengo e Palmeiras, será maravilhoso para nós visando o Campeonato Brasileiro. Teremos São Paulo e Atlético Goianiense. São Paulo deve vencer com certa facilidade. Fortaleza e Criciúma. Aí o Fortaleza vem de encontro ao que eu falei do Cruzeiro. Se a equipe cearense pensa no título brasileiro, pela pontuação pode até sonhar, vencendo hoje o Cruzeiro fora de casa e tendo um confronto mais fácil em casa contra o Criciúma, por que não a equipe do Vojvoda não possa sonhar com o título brasileiro? E dependendo das combinações, pode até mesmo terminar a próxima rodada, claro, com o jogo de hoje importando bastante, na vice-liderança da competição. Olho no Fortaleza do Vojvoda, que faz um belíssimo campeonato. E fechando a rodada, Internacional e Atlético Paranaense. O Internacional desesperado para tentar sair ali da parte de baixo da tabela, e o Atlético Paranaense brigando por uma vaga no G6. Próxima rodada é isso. O Botafogo tem que vencer todos os jogos, é evidente. Mas pegando as circunstâncias e já visualizando a rodada desse final de semana, né, a próxima contra o Juventude, no outro será um clássico contra o Flamengo no estádio Newton Santos, o Botafogo tem que se consolidar na liderança do Campeonato Brasileiro, ainda mais em um momento que você tem Copas acontecendo, Libertadores acontecendo. Então é importantíssimo que o Botafogo vença a equipe do Juventude jogando fora de casa. E se acontecer um empate no Maracanã entre Flamengo e Palmeiras, excelente. Para tudo isso acontecer, a gente tem que fazer a nossa parte. É aquilo que a gente vem conversando aqui no canal. É jogo a jogo, momento a momento. Se a gente tem condições de abrir uma vantagem, excelente. A gente tem que ir em busca disso no campeonato. Beijos, falem aqui o que vocês acharam dessa rodada. Prospectem a próxima. Falem tudo aqui nesse nosso Giro de Notícias. Valeu, beijos. Lá por volta das 2 horas, estarei de volta com o nosso Café da Tarde com TF, almoço com TF, nosso segundo conteúdo de hoje. Valeu, gente. Fui, fiquei com Deus.